Tendo percorrido esses golpes, agora tem o golpe que é o spiccato. O spiccato, ele consiste, esse sim, em que o arco seja jogado na corda. É um golpe de bounce, bouncear, é como uma bola de basquete que quica no chão e volta, porém com controle. O princípio do spiccato, ele é parecido com o princípio do collet, só que ele não parte da corda, e sim de cima da corda. Então ele... Ou seja, os dedos estão se movendo quase que involuntariamente, porém na direção certa, e eu necessito do braço, pulso e dedos. Tudo trabalha junto, né? Não é um movimento só de dedos, não é um movimento só de pulso e nem só de braço. É um movimento que trabalha braço, pulso e dedos. Eu recomendo que se estude o spiccato, primeiramente, com uma nota apenas, se ouvindo o som. Qualidade do som. A partir daí, nós adicionamos notas. 1, 2. Quando se controla isso, 3. Depois 4. Depois 5. 6. 7. E por fim, 8. Depois que eu consigo 8 notas, eu tento adicionar 2 grupos de 8. E por aí vai, grupos de 8. Até que eu conecto. Ele se torna um movimento automático. Ok, uma vez que nós tenhamos compreendido todos esses golpes, vem uma série de exercícios onde eles vão ser praticados, combinações entre eles, de forma a que a gente consiga dominar, sincronizar perfeitamente a mão esquerda com a mão direita e se preparar para as situações que vão aparecer no repertório. Então, por exemplo, eu recomendo o exemplo número 5 e 6 do Kreutzer, segundo a edição do Galamian, onde nós temos alternância de legato com détaché. Exercício número 2, por exemplo. Então eu sou obrigado a pensar imediatamente em divisão de arco. A divisão de arco, ela vai nos acompanhar em qualquer coisa que nós toquemos. Temos que estar no talão, no meio, na ponta, do talão até a ponta, ficando só na metade superior ou na metade inferior. Então esse exercício já tem a situação de arco inteiro, meio à ponta, arco inteiro, talão ao meio. Vejam. Tem o exemplo número 6, que é o contrário disso. Depois eu tenho outros exercícios que, por exemplo... Então nós começamos a entrar numa série de progressões. Exemplo número 5, por exemplo, pode ser trabalhado em martelê. Falando sobre os principais ritmos, nós temos, primeiramente, os ritmos pontuados, que seriam... E o contrário disso. Então, nós podemos trabalhar, por exemplo, no exercício número 2 do Kreutzer, novamente, é uma alternância do détaché com o martelê. O contrário seria... Depois, os ritmos que envolvem 4 notas.
parando na primeira nota, parando na segunda nota, lembrando que a nota que vem depois da pontuada, ela precisa dessa mordida, ela é um martelê de fato. Observem que eu estou sempre utilizando os dedos. Os dedos nunca podem ser bloqueados. Qualquer bloqueio que aconteça vai interferir na sonoridade, no controle. Ou seja, os dedos têm que estar... Parando na terceira nota. Parando na última nota. Esses ritmos podem ser trabalhados primeiramente no estudo e depois em qualquer passagem que surja no repertório. Eles vão ser muito úteis para articulação, para sincronia. Eu proponho que se faça 3 vezes, pelo menos, cada ritmo em uma passagem específica. Então, todos esses exercícios que foram aqui mostrados, eles vão ser aplicados também no repertório. Ou seja, o repertório deve ser estudado primeiramente como técnica. E, na minha opinião, deve haver uma dissociação do sentimento com o cérebro. Por quê? Porque é necessário que se controle tudo. Não existe música sem técnica. Não existe falar uma língua sem o vocabulário apropriado. Então, seja num estudo de Kreutzer ou numa sonata ou partita de Bach, os mesmos princípios devem ser trabalhados para se conseguir uma sonoridade de qualidade num détaché. Por exemplo, isso é um. Ou seja, variando ritmos, variando golpes de arco, eu estou treinando o cérebro a mandar diferentes informações, trabalhando de formas diferentes, de forma que, quando eu volto ao original, que Johann Sebastian Bach escreveu, eu tenho controle do que eu quero. E aí eu posso decidir se as arcadas vão ser mais longas, mais curtas, dinâmica que eu quero, articulação, o fraseado, mas sem o conhecimento dos fundamentos do violino, sem o conhecimento da base, é muito difícil conseguir exprimir, expressar tudo que os compositores querem. Então, o que eu recomendo é que toda passagem, todo o repertório seja estudado primeiramente de maneira racional, como exercício, afinação, o ritmo e todos os aspectos ligados ao som devem ser trabalhados isoladamente, depois devem ser juntados e a partir daí é que deve-se pensar em estilo, em caráter, em fraseado, porque é um instrumento difícil de se controlar, é um instrumento que envolve vários aspectos e se nós não separarmos as coisas, em algum momento nós vamos ter problemas. E esses problemas vão se tornar evidentes quando estivermos diante do público para executar essas obras. Então, a melhor maneira para se ter uma performance consistente, uma performance adequada, uma performance satisfatória de uma obra, é que se estude a parte técnica dela com muito critério, com muito cuidado, baseado nesses princípios. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Eu espero que essa aula tenha sido esclarecedora e estou à disposição, aqueles que se interessarem em me procurar para perguntas ou dúvidas relacionadas a esses assuntos. Obrigado e até breve.